Olá, no programa de hoje, as mulheres sob nova liderança no Parlamento Mineiro. 15 deputadas de perfis ideológicos diversos se articulam para levar adiante lutas por igualdade de gênero, ações de enfrentamento à violência doméstica e outras políticas públicas que garantam os direitos das mulheres em todas as esferas da sociedade. Está conosco a deputada estadual Lohana, do PV, vice-presidenta da Legenda em Minas e nova líder da bancada feminina na Assembleia. Bem-vinda mais uma vez ao programa, deputada. Um prazer recebê-la. Marco, muito feliz por estar aqui para bater esse papo qualificado com todos os mineiros. Deputada, a senhora está em primeiro mandato aqui na Assembleia como deputada estadual, vinda de uma experiência legislativa anterior na Câmara de Divinópolis, já assume uma responsabilidade grande, de liderar a maior bancada feminina da história da Assembleia nesse próximo biênio, em um ambiente ainda predominantemente masculino. O que isso simboliza na sua trajetória? Marco, foi motivo de muita alegria. Confesso que a ideia de me candidatar à liderança da bancada feminina não partiu de mim. Partiu de duas grandes amigas parlamentares, deputada Beatriz e deputada Bela Gonçalves. Ambas me disseram: Lohana, quem vai ser candidata à liderança da bancada? Até onde a gente sabe, ninguém, tem que ser você. E eu imaginava que justamente por estar no primeiro mandato como deputada, essa era uma coisa inimaginável, que a gente não conseguiria regimentar os votos. E depois pensei que seria difícil regimentar, porque tem mais deputadas dos blocos do governo do que do nosso. Mas a gente conseguiu construir isso de forma muito coletiva e o resultado foi muito legal. Então, o que eu acredito é que esse resultado não é fruto do meu trabalho, mas é fruto de um trabalho coletivo das mulheres, que eu tenho agora a alegria, mas também a responsabilidade de representar a altura. A bancada foi liderada no primeiro biênio dessa legislatura pela deputada Macaé Evaristo, do PT, que hoje ocupa o cargo de ministra dos Direitos Humanos no governo Lula. E é um grupo, deputada Lohana, muito diverso ideologicamente, tem deputadas ali de esquerda, de direita, de centro, liberais, conservadoras, progressistas. Como é que vinha sendo essa convivência entre vocês, a administração de divergências e como tocar daqui para frente? Marco, eu sempre pensei que a gente tem que tentar considerar e levar em conta, primeiramente, as convergências. A gente tem muito mais coisa que a gente concorda do que coisa que a gente discorda. Eventualmente, as coisas em que a gente discorda vão aparecer, porque a realidade se impõe. Mas a verdade é que, enquanto estiver sob o meu poder decidir sobre quais pautas a gente vai trabalhar, a gente vai concentrar nas que impactam as mineiras. Então, assim, a ideia é tentar falar sobre o combate à violência contra a mulher, tentar falar sobre a ampliação dos acessos aos serviços de saúde. Então, a gente tem um problema que, na minha opinião, é medieval em Minas Gerais. A questão, por exemplo, do acesso às mamografias. Uma coisa tão simples, uma coisa tão importante, que cidades do interior que se dedicaram a resolver, resolveram, mas que a nível de Estado a gente não observa uma coordenação à altura da demanda. Então, a gente tem pautas muito centrais, específicas e que atendem um grande número de mineiras que não passam pelas divergências, mas passam sim pelas convergências. A minha ideia é concentrar nesses aspectos. Agora, as diferenças vão aparecer. E aí eu acredito que elas aparecem nos mandatos individualmente. A gente tem, para além da liderança, os espaços da vice-liderança. A gente está construindo essas vice-lideranças, nós teremos 4 vice-lideranças, então 3 vice-lideranças, então a gente está construindo esses espaços e muito provavelmente eu terei vice-líderes com quem eu não concordo em absolutamente tudo. E aí vai depender muito da nossa maturidade, saber conduzir isso, mas eu tenho certeza que não tem nenhuma menina imatura aqui ocupando cadeiras de deputado. A recondução da deputada Leninha na mesa diretora, como primeira vice-presidenta da Assembleia, e também a atuação da Procuradoria da Mulher, tem um peso importante para os objetivos e para a representação geral dessa bancada? E se há um diálogo permanente entre essas esferas, bancada, procuradoria, a própria mesa? Eu não sei se havia, mas definitivamente pretendo que passe a haver. Porque a gente precisa manter esse contato com essas outras mulheres da casa que estão em posições tão estratégicas. Então, assim, a recondução da Leninha é uma recondução histórica, especialmente porque o bloco da esquerda costuma rotacionar os seus representantes na mesa. Mas nós decidimos dessa vez mantê-los, tanto a Leninha quanto o Betinho. A delegada Sheila como procuradora da mulher e a deputada Ione como procuradora adjunta fazem um trabalho muito importante também, e um trabalho inclusive que antecede o trabalho de outros espaços como a Comissão da Mulher, onde a Ana Paula Siqueira também foi reconduzida, mas a comissão era extraordinária e se tornou ordinária.
Então a gente tem que manter esse contato com todas essas mulheres e para mim, pessoalmente, isso é muito positivo porque são parlamentares mais experientes, que já estão no seu segundo, terceiro, quarto mandato, eventualmente. Então tem condição também de ter uma troca e um aprendizado importante com cada uma delas na condução da bancada. Deputada, dados de violência contra a mulher, infelizmente, continuam alarmantes, né, em Minas e no Brasil. O que ainda pode ser aprimorado nas políticas de enfrentamento a essa chaga? A bancada deu um passo importante no ano passado, eu nem era líder ainda, mas conduzi esse processo junto às colegas deputadas, a partir de uma iniciativa que veio da promotora a doutora Patrícia Abcuc, que trouxe para a gente uma lista de ideias que a gente poderia implementar na revisão do PPAG e na LOA. Vou trazer uma que para mim é fundamental. A gente conseguiu colocar no texto do PPAG uma emenda aprovada por toda a bancada feminina da casa que garante a fiscalização por tornozeleira eletrônica dos homens que foram condenados por violência doméstica. Nós também colocamos no PPAG que o Estado seja obrigado a criar e quantificar e apresentar para casa as políticas de acolhimento para as mulheres que foram vítimas de violência. Então, isso não estava no texto, isso não existia. E se a gente tem esse tipo de garantia legal, eu tenho certeza que o Estado não está cumprindo, mas agora a gente tem instrumento para fiscalizar e exigir o cumprimento, porque a gente colocou na lei, isso foi aprovado, foi assinado por toda a bancada feminina, aprovado nas comissões, aprovado em plenário e é lei, sancionado pelo governador. Pois é, ainda em 2023, né, foi sancionada uma primeira lei estadual de combate à violência política contra a mulher aqui na Assembleia, que foi uma norma ali criada depois que várias deputadas mineiras, incluindo a senhora, né, receberam ameaças. Os efeitos dessa legislação, deputada Lohana, já foram sentidos no cotidiano dos mandatos de vocês? Eu entendo que houve avanço. Houve avanço do ponto de vista da maior discussão da pauta na sociedade, mas ainda é muito recente para que a gente consiga observar uma mudança de conjuntura realmente palpável sobre esse aspecto. O que a gente percebe é que a discussão do assunto ganhou um holofote que não existia. Antes, quando a gente falava de violência política de gênero, tinha gente, Marco, que nem sabia o que era. E agora as pessoas conhecem o tema. Agora as pessoas, eventualmente, sabem até nomear quem são as parlamentares que sofreram, eventualmente, quais foram os motivos que fizeram com que essas parlamentares, inclusive eu, como você disse, sofressem esse tipo de violência. E a gente tem observado que o apoio da população tem crescido. Então, é importante porque eu entendo que foi traçada uma linha do isso aqui não é aceitável e a sociedade, o parlamento, vai se mobilizar contra. Em lutas por igualdade de gênero e garantia de direitos, né, também há muito espaço para avançar? Eu estava comentando sobre isso ontem com a minha equipe, inclusive, que a gente comemorou os 93 anos do voto feminino no Brasil, né, uma conquista tão recente ainda, mas que a gente precisa avançar em pautas muito estratégicas. Eu me considero uma mulher feminista. Sendo uma mulher feminista, eu entendo e defendo que as mulheres podem estar nos espaços que quiserem, inclusive dentro do lar, cuidando dos filhos, do marido, se assim quiserem. Mas eu entendo que essas mulheres precisam ter respaldo. E para que elas tenham respaldo do ponto de vista financeiro, para que caso elas percam um companheiro por um acidente, por uma fatalidade, ou mesmo no caso de um divórcio, que é uma coisa normal, permitida pelo Código Civil, que acontece, infelizmente, que elas não fiquem com uma mão na frente e outra atrás. E isso passa necessariamente pela remuneração do trabalho do cuidado, que é uma pauta que a gente precisa avançar. A nível nacional, em Minas, eu conheço apenas a deputada Áurea Carolina, ex-deputada, que trabalhou esse assunto. Obviamente, outras deputadas também pautam e falam disso, mas assim, com uma proposta legislativa robusta, eu me recordo aqui, posso estar sendo injusta, da Áurea. E é uma pauta que a gente precisa avançar, e eu entendo que ela é necessariamente federal, mas ela pode ser engrossada, endossada nos estados e também nos municípios, para que as mulheres que escolhem esse caminho tão legítimo de ficar em casa, cuidarem de seus filhos, cuidarem de seus maridos ou de pais idosos, que é uma realidade que a gente não pode ignorar, elas tenham um respaldo e a remuneração do trabalho do cuidado. Porque hoje, o mercado, o regime de mercado, o capitalismo, esse sistema em que a gente vive, ele se sustenta sob a exploração de mulheres. Esse é um fato que a gente tem. São mulheres que ou escolheram ficar em casa, e isso é legítimo, cuidando da casa, ou mulheres que estão em jornadas duplas e triplas, porque ao mesmo tempo que elas estão trabalhando fora de casa, elas estão dentro de casa cuidando da mesma forma, porque a divisão do trabalho doméstico não foi feita de forma igualitária na grande maioria dos lares brasileiros. Então a gente precisa falar sobre essa remuneração, pelo menos para as mulheres que estão exclusivamente por conta de cuidar.
logo após o Carnaval, deputada Lohana, já vai chegar aí o 8 de março, né, uma data importante, o Dia Internacional da Mulher. Como é que a bancada está se mobilizando, né, em relação a isso? A perspectiva é que a gente faça uma reunião nos próximos dias para podermos decidir isso conjuntamente. O nosso mandato vai lançar uma série de iniciativas e eu queria pedir o direito da gente poder divulgar isso no momento adequado, porque por enquanto ainda tem algumas coisas que estão sigilosas. Mas vai ter, então, uma Vamos ter agenda. ações importantes para março. Vamos aguardar. Deputado, vamos falar então de outras atuações importantes da senhora aqui no Parlamento, né? A senhora integra o bloco de oposição ao governo Zema e protocolou uma recente denúncia no Ministério Público Eleitoral contra o governador por abuso de poder político em um evento com prefeitos mineiros. O que motivou a ação? Marco, o governador, num momento super importante, uma ação maravilhosa do BDMG, liberando 400 milhões em linhas de créditos para prefeitos de todo o estado. Então, até aí estava tudo muito bom, né? Faz uma fala dizendo que o bom trabalho que está sendo feito depende da sucessão ser feita com o vice-governador Matheus Simões. Isso é abuso de poder político. E a coisa foi tão simples que a nossa peça de denúncia ficou curta. Eu acho que foi a denúncia mais curtinha que eu já protocolei na minha vida, porque a simplicidade da ilegalidade do ato estava tão escancarada que não havia muito mais o que escrever. Quando a gente descreve o fato na denúncia para o promotor, fica muito claro o que está acontecendo ali. Porque o abuso de poder político ele é configurado pela impossibilidade, ou pela proibição, na verdade, de candidatos terem mais chance do que outros. A gente sabe que isso na prática é difícil, porque o incumbente sempre tem mais chances, ele tem a máquina pública a seu favor. Mas mesmo o uso da máquina pública tem normas e regulamentos. E o governador Romeu Zema, num evento em que ele libera recurso para prefeitos, todo mundo sabe que prefeitos são grandes mobilizados, são, assim, importantíssimos mobilizadores de votos por todo o território, ainda mais no estado com 853 municípios. No evento de liberação de recursos para prefeitos, ele diz que a continuidade desse tipo de ação depende da sucessão acontecer com o vice-governador. Ele está abusando do poder político, porque afinal de contas, nenhum outro candidato, vamos dizer dos pré-candidatos que a gente já tem colocados, Rodrigo Pacheco, colocado pelo presidente Lula, Cleitinho, colocado por si mesmo, nenhum desses outros pré-candidatos tem a possibilidade de liberar 400 milhões num evento institucional coberto pela Secretaria de Estado de Comunicação para dizer que, se quiserem continuar tendo esse tipo de serviço acontecendo, tem que votar no fulano. Isso é uma desigualdade clara de armas e um aparelhamento do Estado. E a gente decidiu fazer essa denúncia, primeiro, por ela ser tão obviamente factível, mas segundo, porque o governador tem feito isso em vários momentos. E a gente conseguiu uma prova muito cabal agora, mas são vários os eventos em que o governador tem abusado do seu poder político. Como parlamentar, a senhora pretende continuar jogando luz sobre esse debate, né? Porque a gente sabe que no Ministério Público vai ter um tempo aí para eventualmente ser apresentada, né, ser tomada alguma providência. Eu pretendo, porque a gente entende que o Ministério Público tem uma função muito importante de controle externo, né? Ministério Público, Tribunal de Contas, todos esses órgãos, eles são parceiros importantes do cidadão quando eles ajudam a fiscalizar a boa prestação do serviço público. O que o governador precisa entender é que a melhor campanha que ele pode fazer é cuidar dos mineiros. Se ele governar bem, se ele efetivamente trouxer qualidade de vida para os mineiros e para as mineiras, o candidato em que ele colocar a mão em 2026 vai ser quase que consagrado à vitória. Agora, se ele precisa abusar tanto assim do poder político que ele tem, talvez é porque de fato está na hora desse grupo político sair da cidade administrativa. O governador, deputada Lohana, vem colocando como prioridade na agenda legislativa, do ponto de vista dele, a consolidação da adesão de Minas Gerais ao Propag, né, o programa que dá novo tratamento à dívida de Minas com a União em condições melhores que o regime de recuperação fiscal, e tenta articular em Brasília, nesse momento, uma derrubada de vetos do presidente Lula a esse projeto. Qual que é a sua visão, né, sobre o saldo dessa alternativa política que nasceu muito em função, né, de uma provocação aqui da Assembleia Legislativa de Minas, através do presidente Tadeu, da própria bancada de oposição? Eu até diria que não foi muito em razão da iniciativa da Assembleia de Minas. Eu diria que foi 99% em razão da ação da Assembleia de Minas, porque o presidente Tadeu deu uma entrevista esses dias que eu achei brilhante. Ele disse que
Ele poderia ter pautado o regime de recuperação fiscal no momento em que o governo queria, mas ele sabia que o governo não tinha voto. E ele não pautou porque ele sabia que não tendo voto, mas tendo um problema a ser enfrentado, que é o problema da dívida, a gente precisava encontrar um outro caminho. E aí, muito motivado também pelo nosso bloco, que a todo momento disse, nenhum dos nossos 20 votos vocês terão para fazer esse absurdo com Minas Gerais, a gente os líderes foram a Brasília para poder ter essa conversa com o presidente do Senado. Era muito estratégico. Eu queria muito que o mineiro entendesse o quão estratégico, o nível de encontro dos astros, quase que um eclipse lunar, que foi o que a gente conseguiu fazer. A partir do momento em que a gente tinha um mineiro na presidência do Congresso, que é algo que há muitos anos nós não temos, um mineiro que é o Rodrigo Pacheco, que é alguém sensível e com capacidade de articulação à direita e à esquerda, e que fosse sensível a essa pauta, que é uma pauta que não é de lacração, que é uma pauta que não é uma pauta que mobiliza paixões, ela mobiliza os servidores e os servidores que tinham atenção sobre o tanto de prejuízo que eles podiam ter em suas carreiras. Mais recentemente, o próprio governador admite que é um projeto bem melhor que o RRF. Pois é, então foi um negócio muito importante. A aprovação do Propag pelo Senado, pela articulação do senador Rodrigo Pacheco e do Tadeu representando toda a Assembleia, foi uma salvação, literalmente uma boia de salvação para o estado de Minas Gerais. A juros muito menores, com a possibilidade de desconto desses juros a partir de amortizações mínimas, então, a partir de valores mínimos, a perspectiva de que a gente ainda pode diminuir ainda mais os juros, considerando que Minas Gerais é praticamente o único estado endividado com recurso, com ativos para poder entregar, porque Rio Grande do Sul não tem mais nada. Rio de Janeiro não tem mais nada. Quem tem coisa para entregar é Minas Gerais. São Paulo também já privatizou tudo. Quem tem ativo para entregar é Minas Gerais. Quem vai se beneficiar principalmente dessa redução de juros com a entrega de ativos prevista no texto é o nosso estado. Então, foi um projeto maravilhoso para a gente e eu entendo que o governo Zema gostaria que o texto fosse da forma que ele queria, mas é algo que ele não entendeu nem com 6 anos de governo do estado. O poder legislativo existe para melhorar o texto. E existem vetos do presidente Lula que fazem sentido. E como o próprio ministro Fernando Haddad falou, a alternativa ao regime de recuperação fiscal que o governo Zema propôs era uma alternativa muito mais dura do que a que foi aprovada. A senhora tocou na venda de ativos, na possibilidade de utilização desses ativos para abatimento da dívida. O governador também tem dito que quer insistir nas privatizações da CEMIG e da Copasa, bandeiras que ele defende desde o primeiro mandato. Projetos nesse sentido, deputada Lohana, já estão aqui na Assembleia, ainda não avançaram. Como que você percebe os humores gerais dos deputados em relação a essa pauta? Eu entendo que não tem como ir para o Oiapoque e para o Chuí ao mesmo tempo. O governador tem que decidir o que ele quer. Porque se for para a gente entregar esses ativos para o governo federal, eles têm que pertencer a Minas Gerais. Se a privatização acontecer e a gente diminuir radicalmente o percentual de ações que a gente domina dessas empresas, pode ser que o governo federal simplesmente não se interesse por elas. Ele usa uma lógica contrária, dizendo que isso iria facilitar a transferência para o governo federal. Eu acho que essa é uma análise que, do ponto de vista técnico, é preciso ter uma batida de martelo com a Secretaria Nacional do Tesouro, do Ministério da Fazenda, orientando, inclusive, a Assembleia para que a gente saiba se é verdade ou não. Porque quem tem dito e sustentado isso são duas figuras, e nenhuma das duas tem a confiança de ninguém dos nossos 20 deputados do bloco. O governador Romeu Zema e o Matheus Simões, que é o vice-governador. A gente precisa ter isso muito claramente, porque o poder de voto dentro dessas ações, que é dado pelo número de ações, pelo percentual delas que se tem, é o que vai dar ao governo federal interesse ou não de receber essas empresas. Porque, segundo o texto, elas podem ser recebidas. Elas não obrigatoriamente têm que ser recebidas. O governo federal não tem que receber empresa que ele não tem interesse de receber. Então, é o nosso papel, inclusive, fazer essa articulação para entender se aprovar qualquer mudança em relação à privatização, corporation, ou como eles queiram chamar, é viável ou não. O que a gente tem conversado até o momento diz que não. O governo Zema trocou recentemente, mais uma vez... se você me permite, Marcos, só uma coisa importante. Depois do que a gente tem visto em São Paulo em relação à privatização da Enel, em relação à privatização da Sabesp, em relação a vários cenários desses, eu entendo que defender privatização do setor de energia aqui na Assembleia é um disparate de água e de energia. E eu, ao contrário de alguns colegas, inclusive do meu bloco, não sou contra todas as privatizações. Existem estatais que eu entendo que deveriam ser privatizadas. O DEMIG, por exemplo? A gente
Acho que a Codemic, a questão das baterias, a gente tem que olhar ela com outro olhar. Mas existem estatais que eu entendo que poderiam ser privatizadas, inclusive federais. Só que o ponto é, quando a gente está falando desses setores tão estratégicos que a gente está citando aqui, e vendo o que estados que privatizaram estão vivendo, defender a privatização desses setores, para mim, é coisa de quem não está com os dois pés fincados no chão. Então, para tentar, né, defender essas privatizações e emplacá-las aqui na Assembleia, o governo Zema trocou recentemente mais uma vez o titular da Secretaria de Governo, que é a pasta responsável pela interlocução com o Legislativo. O ex-deputado federal Marcelo Aro substitui o deputado estadual Gustavo Valadares. Será o quinto nome a ocupar o posto nos últimos 6 anos. Como líder e deputada de oposição, como que a senhora percebe os desafios e os focos de tensão dessa relação entre os poderes que levaram, né, a essa constante troca de nomes? É um governo com muita dificuldade de fazer política e de respeitar o parlamento. Isso a gente percebe muito claramente. E é muito interessante conversar com deputados mais velhos e mais experientes que passaram por outros governadores e que ora foram base de um, ora foram oposição a outro, mas sempre trazem que esse nível de relacionamento truncado nunca existiu. Eu tenho uma boa relação com o deputado Gustavo Valadares e achei que foi bom ele estar na Secretaria de Estado de Governo. Foi importante ter um deputado ocupando esse lugar, porque é alguém que entende as demandas e urgências que deputados trazem e que nada é à toa, tudo é representando o nosso eleitorado, que não tem condição de falar com o governador, mas tem condição de falar com o seu deputado ou com a sua deputada. E não tenho tanta relação com o ex-deputado Marcelo Aro, mas tenho certeza que vai ser importante esse espaço que ele está ocupando e vou fazer minha parte, inclusive como líder, para garantir que eu possa ser alguém que vai facilitar as conversas e não prejudicá-las. Obviamente, se ele der qualquer problema, a gente vai ter que fazer as medidas que a Assembleia precisa fazer, como convocações, como críticas públicas, o que quer que seja feito para que ele lembre-se das suas funções enquanto secretário. Mas até o momento o que eu espero é que a gente tenha uma boa relação, como tínhamos, eu pessoalmente tinha, com o deputado Gustavo. Chamou atenção nas últimas semanas, deputado Lohane, uma mobilização que reuniu a oposição, a bancada do PL, que passou a atuar de forma independente, e até deputados da própria base em torno de uma PEC, né, que visa proibir a instalação de praças de pedágio em rodovias de regiões metropolitanas. Qual que é a importância da iniciativa, né, esse projeto que foi ironizado pelo governador Romeu Zema, que chegou a afirmar que só quem tem helicóptero não seria prejudicado por ele? Ele deve estar falando do lugar de fala dele, né, que é o lugar do milionário, de quem tem helicóptero, então por isso ele identifica muito facilmente essa possibilidade. Mas eu não poderia perder esse espaço e deixar de elogiar a deputada Bela Gonçalves, que é a autora da PEC. Eu sou coautora, assinei junto com ela, mas que levantou essa bandeira tão importante. Pedágio na região metropolitana significa ignorar todos os esforços que têm sido construídos, inclusive pela Granbel, e aí agora o presidente João Marcelo pode falar sobre isso, o novo presidente da Granbel, para integrar melhor o serviço da região metropolitana. A gente tem serviços de saúde que são integrados na região metropolitana, a gente tem serviços de educação, universidades diversas, e aí assim, falando de áreas muito específicas, a área do turismo, por exemplo, se a gente tiver um pedágio que vai impactar o fluxo que vai para o aeroporto de Confins, isso pode prejudicar o turismo? Isso vai entrar nos custos das pessoas? Como que fica essa situação? Esses cálculos não foram feitos. Tem muita cidade dormitório ali também, muita né? cidade dormitório, de gente que não consegue morar em Belo Horizonte, mas trabalha aqui. Então, assim, uniu tanta gente porque é ruim demais. Quando a gente está falando de pedágio na região metropolitana, só defende quem está muito colado nos interesses do governo. E isso é legítimo também. A democracia é o espaço de quem está na base muito fiel, e de quem está na oposição, mas na oposição que conversa, tudo muito legítimo. Mas se você defender uma pauta como essa, é porque você está muito colado nos interesses do governo. Quem está mais colado nos interesses da população diretamente, tende a ficar contra. Ainda precisamos falar do PV. Na semana passada foi anunciada, né, uma expansão do Diretório Estadual, com Osvander Valadão mantendo-se na presidência e a senhora assumindo uma das vices. Como que a legenda pretende se articular para as disputas majoritárias e proporcionais de 2026? Esse ano eu vou precisar pedir orações para todos que estão assistindo a gente em casa, porque foi o acúmulo de muitas funções. Muitas, né? Ainda bem que eu estou nova e com energia,
Mas estou muito orgulhosa de todas elas e vou trabalhar para tal altura. Mas fui indicada como primeira vice-presidente estadual do Partido Verde. Estou muito orgulhosa porque é um partido que eu entendo que é necessário para o Brasil e é um dos poucos partidos mundiais que a gente tem, né? A gente tem os verdes em praticamente todo o mundo desenvolvido. Então, a gente tem Partido Verde na União Europeia inteira, a gente tem Partido Verde em todos os lugares que a gente vê uma democracia minimamente funcional. E é um partido muito alinhado com as pautas do nosso tempo, porque não tem ninguém que está em casa achando que esse calorão é normal, né? Então, a gente precisa discutir as pautas do desenvolvimento sustentável e o nosso partido é o espaço para fazer isso. A gente passou por muitos anos sem defender abertamente bandeiras mais progressistas. E o movimento que eu tenho tentado fazer, obviamente, eu não posso dizer que a gente conseguiu fazer isso em todas as cidades do estado, mas o movimento que eu tenho tentado fazer, pelo menos nas que eu tenho uma atuação mais forte, e são muitas, que a gente consiga fazer essa defesa sem o mínimo de constrangimento. A pauta ambiental é uma pauta que coloca em primeiro lugar os direitos sociais, é uma pauta que coloca em primeiro lugar os direitos humanos, justamente entendendo que quando tem um desastre climático, as pessoas que mais sofrem são as mais pobres, as pessoas que mais sofrem são as mulheres, são as pessoas negras. Então não dá para desvincular a pauta progressista, a pauta de centro-esquerda, com a pauta ambiental. Elas caminham juntas, porque os principais prejudicados sempre são os mais pobres. Então, eu estou muito orgulhosa, quero trabalhar nesse sentido do fortalecimento do campo progressista dentro do partido e também do fortalecimento das candidaturas e das mulheres que a gente tem hoje. Nosso tempo está praticamente esgotado, mas rapidinho. A senhora, um tempo atrás, admitiu em entrevista um certo desconforto que existia no PV dentro da federação, hoje com PT e PCdoB. Pode haver um rompimento? Bom, a gente tem conversado e tentado construir o que a gente pode. Hoje eu advogo pelo fim da federação, mas eu entendo que a gente precisa ouvir muitas pessoas e muitos estados antes de dizer o que vai ser feito efetivamente. O que eu advogo hoje é diferente do que eu vou advogar a partir da escuta de todos os estados. Se o fim da federação for ruim para 10 estados, bom, obrigatoriamente eu tenho que dar um passo atrás. Isso é uma questão de razoabilidade. Não dá para o fim da federação ser bom para Minas e ruim para 10, 11 estados. Então a gente precisa conversar e entender isso melhor. Hoje o nosso posicionamento, e eu acho que é o posicionamento inclusive do Partido dos Trabalhadores, é pelo fim da federação. Mas a gente tem ouvido que isso pode ser arranjado, que isso pode ser conversado. Eu estou à disposição para construir de forma pacífica, como sempre foi, mas colocando os interesses do partido com o mínimo de holofote na mesa. Muito obrigado, deputada Lohana, por mais essa entrevista ao Mundo Político da TV Assembleia. Obrigada, Marco. Sempre à disposição. Eu conversei com a deputada estadual Lohana, do PV, vice-presidenta da Legenda em Minas e líder da bancada feminina da Assembleia. Falamos sobre as pautas prioritárias na atuação parlamentar desse grupo de deputadas em 2025 e também da conjuntura política estadual rumo a 2026. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.